Meus irmãos, povo de Deus, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, onde quer que os irmãos estejam, onde quer que os irmãos estejam nesse exato momento. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que a paz, que o amor, que o livramento e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa. Amém? Passando por aqui, meus irmãos, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, para que possamos ser edificados e crescer na graça e no conhecimento no que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E de antemão, meus irmãos, quero pedir permissão aos irmãos para entrar no seu lar, no seu carro, no seu quarto, no seu momento de lazer, através das redes sociais, para que possamos juntos aprendermos e praticarmos, que é o importante da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 10 ao versículo 12. Livro do Êxodo, capítulo 19, do versículo 10 ao versículo 12. Versículo 10 começa nos falando assim: E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica hoje e amanhã, e lave ele as suas vestes. Versículo 11. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá dentre os olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 12. E marcarei limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Glória a Deus. Essa foi a instrução que Deus deu para Moisés. Depois que Moisés desce do monte, Deus diz: Moisés, desce e avisa o povo que o povo se santifique, lava as suas vestes, estejam prontos, ou seja, busque santificação, se arrependa dos seus pecados, faça tudo, peça perdão, perdoe, porque ao terceiro dia eu vou chegar até vocês. E coloca Moisés limites lá no monte e avisa o povo que não passe desse limite, porque todo aquele que ultrapassar esse limite e tocar, com certeza vai morrer. Ou seja, a ordem de Deus, que não passasse daquele limite onde foi estabelecido, que Deus mandou Moisés colocar no monte. E todo aquele que desobedecesse e ultrapassasse esse limite, Deus falou que ia morrer. Ou seja, meus irmãos, todo ato de desobediência a Deus, ele nos causa morte. Todo ato de desobediência a Deus, ele traz consequência pesada para a gente, para mim e para você. Todo ato, meus irmãos, que nós desobedecemos a Deus, traz consequência pesada. Nós temos um limite, meus irmãos. Deus estabeleceu o limite para a gente. Todo aquele que ultrapassar o limite que a Bíblia estabelece, está cometendo o quê? Desobediência a Deus. E isso causa morte. A Bíblia fala para a gente que todo ato de desobediência a Deus é pecado. Tudo que a gente praticar fora o que a Bíblia nos ensina, estamos pecando. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não é isso? E lembrando de dizer para os irmãos que essa morte também não significa só física, que Deus está falando da morte física, mas também significa morte espiritual. Todo aqueles que pratica ato de desobediência a Deus está morto. Vivemos, meus queridos, em um mundo que a todo instante, como eu falo, somos influenciados a desobedecer a Deus. A carnalidade está no mundo grande aí. A carnalidade está muito grande. Quando eu falo carnalidade, é o desejo da carne que está prevalecendo sobre o espírito, que devia ser o contrário, que a Bíblia fala que nós temos, automaticamente, nós temos uma briga entre o nosso corpo e nosso espírito. A briga luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Mas, nesse exato momento em que vivemos, que estamos vivendo, a carnalidade está vencendo o espírito, através de quê? Da desobediência.
O ser humano hoje, meus queridos, está ultrapassando aquele limite que Deus determinou. Não ultrapasse, porque se ultrapassar vai morrer. A desobediência no mundo está muito grande, influenciada pela modernidade, pelo tudo pode fazer. E muitas das vezes, meus queridos, está sendo influenciada por uma super graça que estão criando aí, dizendo que o nada a ver, e falando que a graça de Deus, ela já veio nos livrar de tudo que é ruim, que eu não preciso fazer mais nada, porque eu estou na graça. Ora, a graça de Deus não quer dizer que Deus está complacente com o pecado de jeito nenhum. A graça que Deus nos deu foi um amor não merecido, que nós vivíamos já morto na mão do pecado, na mão de Satanás. Deus, pela sua grande misericórdia, envia seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que Jesus Cristo viesse pagar um alto preço por nós, para que pela graça e pela misericórdia não fosse salvo. Isso não quer dizer que a graça, meus queridos, ela me deu liberdade de ultrapassar o limite que Deus deu para mim, para você. Isso não quer dizer que a graça me deu liberdade de desobedecer a Deus e ficar por isso mesmo, de jeito nenhum. Nós temos um limite. E todo aquele que ultrapassa esse limite que Deus falou que para ultrapassar Moisés, todo aquele que ultrapassar esse limite, ele vai morrer. Hoje, meus queridos, estamos vivendo claramente um insulto a Deus. O ser humano, a criatura, está insultando a Deus. Eu imagino, meus queridos, que se não fosse Jesus Cristo, nós estávamos onde todo destruído como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, meus queridos, ultrapassou o limite que Deus determinou para ele. Onde ali, meus queridos, o pecado da sensualidade, o pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado da idolatria estava tomando conta daquela cidade, e Deus fez o quê? Aplicou o seu juízo sobre aquele pessoal e matou, aniquilou todos, porque ultrapassaram o limite. Meus irmãos, o que eu vou falar para vocês aqui, muitos vão ignorar, porque as pessoas estão pensando que Deus é amor, mas Deus não vai, meu querido, de acordo com o pecado. O mesmo Deus que matou no passado é o mesmo Deus de hoje. Deus mata hoje do mesmo jeito, meu irmão. Deus mata do mesmo jeito, que Deus não tem satisfação para dar a ninguém. Deus não tem satisfação para dar a ninguém. O ser humano está ultrapassando o limite que Deus deixou para ele. Não ultrapasse desse limite, porque se ultrapassar vai morrer. Porque vivemos em um mundo, meus queridos, onde o modernismo, e vou falar, influenciado por uma graça, chegando dizendo que a graça já somos salvos, que não precisa fazer mais nada, já estamos salvos. Vou falar outra vez, a graça não nos deu limite de ultrapassar, liberdade de ultrapassar o limite de Deus. Todo ato de desobediência causa morte, e muitas pessoas estão vivas morto. Muitas pessoas estão vivas morto. Muitas pessoas estão sendo dominadas pela carnalidade e pela carne. Muitas pessoas no mundo estão já mortas, ultrapassaram o limite que aquele Deus estabeleceu. E isso, meus queridos, influenciado pelo morrer, já acabou. Ora, quando você vai ler Hebreus 9, capítulo 9, só me engano, versículo, Hebreus capítulo 9, a Bíblia fala que todos nós estamos reservados para morrer uma vez e depois ver um juízo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, todo ato de desobediência vai trazer consequência pesada. E as consequências aí, meus irmãos e minha irmã, é séria. Não se brinca com Deus. Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso. Isaías 40 vai falar que a gente são como uma gota em um balde para Deus. Que todas as nações são reputadas para Deus como nada. Nós não somos nada perante o Deus Criador, que pode todas as coisas. Vou falar outra vez. Todas as vezes que o ser humano ultrapassa o limite estabelecido por Deus pela desobediência, está insultando o Criador, o Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Eu volto a lembrar o irmão, que salvo engano, meu irmão, todo mundo está sabendo, de o rei Senaqueribe, queria invadir Jerusalém, e quem aquele comandante do exército do rei da Síria, Senaqueribe, tinha 185 mil soldados. Queria afrontar o povo de Deus. E quando ele afrontou, ele fala: Ezequiel, qual é o Deus que vai livrar você da minha mão? Estabeleceu o que? Passou o que? Do limites. Estabelecido por Deus.
Ezequias apresenta aquela afronta para Deus e Deus manda um anjo e mata 185 mil soldados do rei Assírio. Imagina o estrago que fez um anjo, e se Deus manda uma legião para aqui, meus irmãos, quem é que pode estar de pé diante de uma legião de anjos de Deus? Coisa que um anjo matou 185 mil soldados do rei Assírio, do Assírio. E se Deus manda uma legião de anjo para aqui, quem é que pode, meus queridos, estar de pé? Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente daquela nação, daquele povo antigamente, que causou ira em Deus, e muitos pereceram e muitos morreram. Não vamos ultrapassar o limite que Deus determinou para a gente, meus queridos, está aqui na Bíblia. Moisés, bota limites para que o povo não ultrapasse. Se ultrapassar desse limite, vai morrer. Volta a falar. Todo ato de desobediência a Deus é desobediência. Todo ato que desobediência está passando do limite estabelecido por Deus. Com Deus não se brinca. A Bíblia fala que coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Coisa detestável é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, vamos meditar, meus irmãos, no que estamos fazendo diante de Deus, que é aos olhos que tudo vê e que um dia nós vamos prestar de conta. Vamos meditar nesse versículo, meus queridos. Não vamos deixar que o mundo nos influencie a passar dos limites estabelecidos por Deus. Porque, meus queridos, tudo que o mundo quis justiar, mas as consequências da desobediência, quem vai pagar vai ser aquele que desobedeceu a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.